começar esse culto em grande estilo. Louve ao Senhor com esse reggae. Composição, nosso querido irmão Marcos Soares, meu querido irmão, você, uma declaração, beijo. Vamos cantar falando, já. Você vai olhar a pessoa que não está na sala com você e vai dizer para ela assim, ó: vem já, louvar o Jeová. Convida todo mundo, reúne todo mundo na sala para louvar o Senhor. É uma boa ideia, vamos lá, convida a primeira canção, tem um culto inteiro pela frente. Chama essa pessoa para sentar no sofá com você e louvar o Senhor. Chama ela assim, ó: vem já, louvar o Jeová. Vamos pôr, assim, ó: vem já, louvar. Chama ela, chama ela, vamos embora. E a paz, Senhor Jesus. Como é que você passou esse domingão? Passou o dia inteiro atarefado ou passou o dia inteiro descansando? Né? Existem algumas opções na sua agenda para esse domingo, mas nunca esqueça, querido, você tem um chamado, até mesmo no domingo, tá bom? Esse chamado não cessa, ele é vitalício, até que você vá para a glória, tá bom? Ficar ao lado do Pai. Vamos cantar, eu tenho um chamado. Aqui
Graça e paz, queridos. É um privilégio estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos ter agora o nosso momento de generosidade e o momento dos 42. Nesse primeiro momento de generosidade, eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, dos versículos de 9 ao 14, que fala o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia o peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, esse texto ele não fala especificamente da generosidade em si. Não fala especificamente sobre o ser generoso. Mas ele fala sobre 2 personagens que têm condutas bem diferentes e que podem trazer bons conselhos para nós. E são 3 características aqui que eu queria compartilhar com vocês. A gente percebe que Jesus traz 2 pessoas. Um fariseu, que seria um líder religioso daquela época, e um publicano, que era uma pessoa que coletava impostos para o Império Romano. Ou seja, era uma pessoa odiada e desprezada. Apesar de o fariseu ser um líder religioso, ele orava de si para si. Ou seja, eram palavras vazias, palavras vãs. Na verdade, a gente sequer pode dizer que ele estava orando, porque ele estava apenas se exaltando. Em contrapartida, o publicano se coloca com total humildade e submissão a Deus. E essa é a primeira característica que eu queria compartilhar com vocês, para que nós, no momento de sermos generosos, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos fazer aquilo com um ato de humildade e submissão ao Senhor. A segunda característica que nós podemos ver aqui é que o publicano, ao contrário do fariseu, ele fez isso, ele fez a sua oração como um ato de adoração ao Senhor, procurando glorificar a Deus, se humilhando diante de Deus. Então, quando você for fazer a sua doação, fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo à casa do Senhor, que você possa ter isso em mente, que você está fazendo isso para Deus, para glorificar a Ele. E por fim, que você possa fazer por gratidão, não esperando algo em troca do Senhor, mas que você possa doar, trazer à casa de Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito. Que Deus possa estar sempre tocando em nossos corações para que a gente tenha isso em mente. E eu desafio você, e tenho certeza que você vai encontrar aqui outros motivos e outras características boas que nós devemos ter em consideração no momento de dar nossos dízimos e ofertas, no nosso momento de generosidade, e nós sermos fiéis ao Senhor. Eu aproveito o ensejo para lembrar vocês que nós estamos na campanha de missões. Então você pode mandar o valor da sua oferta para o WhatsApp da igreja até o dia 27. Você pode ficar tranquilo que ninguém vai ter acesso a essas informações, além daqueles que realmente precisam ver o valor que Deus colocou no seu coração. Então que você possa orar ao Senhor e que Ele lhe diga com quanto você deve orar, com quanto você deve ajudar. E aí eu queria orar por esse momento para que nós começamos o momento dos 42. Pai querido, que Tu possa colocar gratidão em nossos corações, que nós possamos estar submissos ao Senhor,
que nós venhamos a ser fiéis a Ti, Deus. Que nós possamos Te adorar também com os nossos dízimos e ofertas, Senhor, com tudo que nós temos e somos. Pai, essa é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, agora nós vamos para o nosso momento 242. Eu acredito que todos vocês vão concordar comigo que nós estamos vivendo tempos difíceis. Acredito que nós nunca vimos, né? Eu, pelo menos nos meus 33 anos de vida, nunca vi tanta desesperança, tanta tristeza, tanta angústia e tantas coisas ruins no mundo. E é bem verdade que o homem é escravo do seu tempo. E muitas vezes a gente fica se perguntando por quê? Por quê, Senhor? Mas eu acredito que talvez a gente nunca tenha essa resposta. A gente pode não ter o porquê de Deus, mas nós podemos confiar e ter convicção na benignidade do Senhor, no seu amor e na sua misericórdia. E hoje eu queria desafiar vocês a nós orarmos por nós mesmos. Eu não sei como é que você está na sua casa agora, de repente lavando um prato ou jantando, mas eu queria chamar você para que nós nesse momento possamos clamar por nós mesmos. E se você pode, se você tem saúde, eu queria pedir que você se ajoelhasse agora diante do Senhor. Assim como o publicano fez no texto que a gente viu agora, que você possa também se colocar em posição de humilhação ao Senhor. E se você não puder, também não tem problema. Deus ele vai sondar os nossos corações. Assim como o publicano não ousava nem olhar para cima, e ele só pedia ao Senhor que fosse propício a ele, porque ele era pecador, e a sua oração foi ouvida, e ele foi justificado. Acredito que é isso que Deus espera de nós nessa noite. Então talvez hoje seja a primeira vez que você vai fazer isso nesse ano. Se ajoelhar diante do Senhor, se humilhar diante dele. E muitas vezes a gente se pergunta por quê, e a gente se enche de angústia, de preocupação, de insegurança, de desesperança, porque a gente não tem buscado ter uma vida devocional com o Senhor, a gente não tem tido uma vida de oração. Então eu queria orar por vocês pelos seguintes motivos. Nós vamos orar uma oração de renúncia. Então você sabe o que você precisa renunciar. Não sou eu que posso dizer isso. Nós vamos orar por nossa saúde espiritual. Você vai orar por sua saúde espiritual, sua saúde emocional, sua saúde física, por sua família, por seus relacionamentos e pelas autoridades do nosso país, em especial as municipais, que foram eleitas hoje. Então esses foram os pedidos que o Senhor colocou no meu coração, e agora eu peço que vocês se juntem a mim nessa oração. Oremos. Pai querido e amado, Senhor, eu quero te dar graças, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas, que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua justiça, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua disciplina em nossas vidas. E nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos ajude nesse momento difícil, Pai. Que tu possa nos ajudar, Senhor, a renunciar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo, Senhor. Que nós possamos estar te buscando, Senhor, em espírito e em verdade, Deus. Que nós possamos renunciar, Senhor, ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook, não importa o que seja, Pai. A qualquer tipo de entretenimento, a qualquer tipo de pecado, Pai, que tem nos afastado de Ti, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor, porque nós somos pecadores. Pai, nós queremos renunciar aos nossos conhecimentos, às nossas convicções, para crer única e exclusivamente na Tua palavra, Deus. Reaviva o Teu Espírito Santo em nós, Pai, para que nós possamos viver, caminhar no Senhor, Pai. Traz, Senhor, uma perspectiva bíblica para o nosso coração, Deus. Que Tua palavra seja referência, Deus. Nos ajuda, Senhor, na nossa saúde espiritual, Deus. Que nós possamos ter o vigor de volta, que nós possamos estar nos deleitando, Senhor, na Tua palavra, Deus. Que nós possamos estar Te buscando, Pai, de todo o coração. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos sido negligentes com isso, Pai. E nos afastamos de Ti, Pai, passamos por tantos problemas, e vem a angústia, a solidão, o sofrimento, Pai. E tudo porque nós
não estamos ligados a Ti, Deus. Queremos Te pedir também que Tu nos ajude na saúde emocional, Deus. São tantas fake news, Pai, é tanta polarização, é tanta briga, é tanta discussão, que faz com que nós olhemos para vários alvos, Senhor, menos para Ti, menos para o autor e consumador da nossa fé, Deus. Pai, nos perdoa por isso, Senhor, que nós possamos estar descansando em Ti, Deus. Que nós possamos sentir, Senhor, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Deus. Que nós possamos estar buscando, Senhor, o consolo do Teu Espírito Santo, Ele que é o nosso auxiliador, Deus. Pai, abençoa também a nossa saúde física, Senhor. Nos protege desse vírus, Pai, que é tão letal e tão perigoso, Deus. Consola as pessoas que de alguma forma foram atingidas por essa doença, Pai. Que perderam amigos, que perderam familiares, que conhecem alguém que perdeu alguma vida, Senhor, por esse vírus, Pai. Nos dá empatia, que nós possamos sentir a dor do outro, Senhor, que nós possamos ajudar uns aos outros, Pai. Eu te pedi também, Senhor, que Tu abençoe as nossas famílias e os nossos relacionamentos, Pai. Que nós possamos ser vasos usados por Ti, Pai. Que Tu possa restaurar, Senhor, os lares que de alguma forma podem ter sido atingidos, Senhor, lesados, Senhor, por essa pandemia, Senhor, por esse lockdown que foi feito, por essas quarentenas, Senhor, que foram necessárias de alguma forma. Tu sabes, Senhor, só Tu tens o conhecimento. Mas que Tu possa abençoar, Senhor, todas as famílias e todos os relacionamentos. Abençoa o Brasil, Pai, abençoa as autoridades políticas que foram eleitas hoje, que Tu possa dar sabedoria, que Tu possa dar entendimento, que Tu possa dar discernimento, mas que a gente nunca esqueça, Pai, que a nossa confiança está em Ti, Deus. Que não importa a circunstância, não importa quem está à frente do poder, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos guia. Obrigado, Senhor, por Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel a nós, Senhor. Tu és fiel a Ti e não nos abandona. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite.
Graça de Jesus Cristo, da parte de Deus para todos vocês. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação estar aqui, ainda de forma virtual, mas ainda necessário. Eu não sei se vocês tinham acompanhado, mas infelizmente os casos de Covid têm aumentado, casos de internação, os casos também da ida para a UTI. Infelizmente agora, nesta quinta-feira, minha esposa e eu temos uma amiga chamada Fabiola, e ela perdeu o papai dela para a Covid. Então, na verdade, o que eu estou falando aqui para você, antes de iniciar o nosso momento de reflexão, é para que, se você realmente não tem necessidade de sair, querido, fique em casa. Se você não tem aquela necessidade de se aglomerar com quem quer que seja, que não seja do seu convívio diário, fique em casa. Só saia para aquilo que realmente é necessário, só saia para aquilo que realmente você precisa fazer. O momento ainda é de atenção, o momento ainda requer muitos cuidados e eu espero que você entenda esta minha palavra, tá bom? E hoje também foi um dia especial para mim, pelo menos para mim. Não é só um dia de exercer cidadania, mas é também um dia da nossa consciência, de quem votar. Então eu espero que você que tem o Espírito Santo, que você tenha orado, que você tenha entendido de Deus para votar no candidato no qual você realmente escolheu votar. Que você não tenha ficado ligado a políticas partidárias, aquilo que você entende de esquerda e direita, ou do que é que seja que você escolha para você como consciência política, mas que você tenha tido discernimento do Espírito. A gente acha que Deus não está envolvido com essas coisas, mas a gente esquece que Romanos 13:1 vai dizer que toda autoridade ela é instituída por Deus. Então nós, como cristãos, temos sim que ter essa consciência também partindo de Deus, daquilo que nós vamos escolher, ou daquele que vamos escolher, e nessa eleição para vereador e também para prefeito. E nesse mês, acredito que vocês estejam nos acompanhando, nós estamos numa série sensacional, mas uma série muito boa, a série Posso Multiplicar Mais, envolvendo o discipulado, envolvendo a única missão que Jesus deixou para nós. Entendendo essa missão, que partindo dela, todas as outras coisas vão acontecer. Então nós já tivemos duas mensagens muito boas, duas mensagens com um conteúdo excelente, onde nós pudemos, com o pastor Genilson, no primeiro domingo, aprender a multiplicar mais ceifeiros, entendendo que sempre o trabalho do reino ele é grande e precisamos multiplicar ceifeiros. Na semana passada, com o pastor Bona, nós fomos encorajados a multiplicar pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas que de fato não só absorvam, mas elas passem para outras pessoas com toda a fidelidade o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento do Evangelho, entendendo que essa deve ser a nossa única pregação, centrada em Cristo, centrada no Evangelho e observando tudo aquilo que está revelado. E hoje nós vamos caminhar na nossa reflexão num texto muito conhecido. Se você tiver acesso à sua Bíblia, independente da plataforma que você vai usar, se Bíblia física ou se você vai estar usando smartphone, tablet, não interessa. O que importa é que você acesse a sua Bíblia, porque é dela que nós vamos extrair toda a nossa reflexão. No texto de Mateus capítulo 13, versículos 1 a versículo 9. Então é apenas neste texto que nós vamos extrair a nossa mensagem de hoje e a nossa reflexão. Mas assim como foi encorajado, nós fomos encorajados a estar orando agora há pouco, nosso momento 242, nosso momento de generosidade, e também para nossa promessa de fé, eu quero encorajar também você a orar nesse momento. A orar para que o Espírito Santo quebrante você, para que o Espírito Santo possa trazer apenas a palavra dele nesse momento, que é isso que a gente precisa. Como cristãos, como indivíduos, precisamos da palavra do Senhor para entendermos aquilo que nós devemos fazer a partir dela. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Pai, nós te entregamos esse momento, consagramos ao Senhor esse culto, Pai, que é apenas para o Senhor. Pedimos o teu discernimento, a tua sabedoria, pedimos que o teu Espírito Santo revele
apenas a Tua palavra nesse momento, Senhor. Que possamos ser não só ouvintes dessa palavra, mas praticantes. Não carreguemos esse momento apenas como um momento de reflexão, mas que essa palavra traga transformação no nosso coração e, consequentemente, na nossa vida, Senhor, através dos nossos atos. É assim que Te agradecemos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Se você está tendo acesso aí à Bíblia, você já pôde perceber que nós vamos falar hoje um pouco sobre a parábola do semeador. Para mim, essa é uma das 3 parábolas, talvez está no top 3, né, das parábolas mais estudadas, das parábolas mais vistas, das parábolas que são usadas pelos pregadores, juntamente com a parábola do filho pródigo e juntamente com a parábola do bom samaritano. E vamos ver o que é que o evangelista Mateus disse sobre esta parábola dita por Jesus. Diz assim o texto bíblico, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que essa parábola, naturalmente, nós vamos apenas observar os terrenos e os resultados que esses terrenos produziram a partir da semente que foi jogada pelo semeador. Mas hoje eu quero fazer com que nós consigamos olhar a atitude do semeador. Que nós possamos olhar o que o semeador fez e quais os resultados que naturalmente poderão acontecer se nós, assim como esse semeador, semearmos a semente dita aqui por Jesus. E nós vamos descobrir que semente é essa um pouco mais na frente. Tá? E baseado nesse texto, nós vamos conversar hoje sobre o tema: posso multiplicar mais sementes. E que semente é essa? Já já a gente vai descobrir. Tá? E Jesus nos traz aqui pelo menos 3 formas ou 3 maneiras que é necessário para que a semente seja multiplicada ou as sementes sejam multiplicadas. E a primeira maneira que Jesus nos traz, aqui no versículo 3, na parte B do versículo, é ir em busca dos terrenos. O que é que diz na parte B do versículo? Eis que o semeador saiu. Parece até um pouco vago ou besteira focar na parte do texto que Jesus diz que o semeador saiu. Mas isso aqui mostra que esse semeador, ele entende o propósito para o qual ele foi chamado. Que antes de qualquer coisa ele precisa sair, ele precisa de uma ação, ele precisa ir em busca de lugares para que as sementes que ele possui possam ser assim jogadas e consequentemente tenham os resultados por ele esperado. E essa ação do semeador de sair, ela também nos mostra que todo discípulo de Jesus, ele precisa naturalmente ter uma vida contínua de ação. O discípulo de Jesus não pode ficar parado. O discípulo de Jesus não depende dos pastores, não depende da liderança para fazer aquilo que foi chamado. O discípulo de Jesus, ele não precisa ser
até fica difícil falar, porque parece que quando nós falamos sobre esse assunto de discipulado, parece que nós estamos falando sobre algo que é vago, sobre algo que é novidade para nós aqui como igreja especificamente. Mas nós precisamos entender que nossas ações, elas dependem exclusivamente do Espírito Santo que já nos comissionou. Nós, pastores e líderes, estamos apenas para te instruir, te apoiar e te dizer que você precisa ir. E Jesus já mostra aqui que esse semeador, ele entendeu que ele, assim como qualquer outro cristão, ele é um sacerdote. Ele é filho de Deus. Ele depende sim dos pastores para instruí-lo, mas não para ir. Ele é alguém que não se escora em ninguém. Ele não precisa que alguém insista, que alguém implore, que alguém faça campanha para que ele faça o papel a que ele foi chamado. Então nós somos chamados a sair. Nós não somos chamados a ficar. Nós não somos chamados a trazer pessoas para o prédio. Nós não somos chamados a ficar desesperados por algumas coisas que naturalmente surgiram nessa pandemia. Com todo respeito a você, meu querido e minha querida, eu também estou maluco para voltar aos cultos presenciais. Eu também não vejo a hora de ver os irmãos, de estar em comunhão, mas só que a nossa missão, ela não depende do prédio. A nossa missão, ela não depende nem das circunstâncias. Ela depende da nossa obediência de ir. Porque se esse semeador, que ele não entendesse que ele deveria ir em busca dos terrenos, jamais ele lançaria suas sementes, jamais ele iria obter os resultados por ele esperado. Além disso, ele seria desobediente. Ele não estaria cumprindo aquilo a que ele foi chamado a fazer. É muito engraçado que em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas denominações, é focado muitas outras coisas, menos o ir. Ir até as pessoas, porque cada terreno desse aqui simboliza uma pessoa, um tipo de indivíduo. E quando esse semeador aqui ele se dispõe a sair, Jesus está mostrando que a nossa missão não é ir até as pessoas. A nossa missão é ir e buscar nos relacionar com essas pessoas para que elas entendam e elas saibam a quem nós servimos. Então aqui, o ir, ele não significa uma ação vazia. Ele significa uma ação com objetivo. Ele significa uma ação com propósito. É aquilo que nós temos conversado muito aqui como Igreja Batista Oásis. É o relacionamento intencional. É o relacionamento onde eu vou entender, eu preciso entender que toda pessoa que eu mantenho contato, se ela não é conhecedora do Evangelho, ou se ela não vive para o Evangelho, é tarefa minha ir até ela, me relacionar com ela para que ela seja influenciada por mim e entenda o propósito para o qual ela foi criada. Então, eu fico observando, fiquei imaginando a ação desse semeador em ir. Agora fica a pergunta para mim e para você. Quantos de nós temos sido obedientes no ir? Ou, se nós temos ido com que propósito? Nós estamos entendendo que a nossa busca ou a nossa missão em ir, ela consiste em estar com pessoas que são esses terrenos aqui caracterizados por Jesus. É essa
Ou é esse o nosso pensamento? Fica aí em primeiro lugar, para que nós possamos multiplicar sementes. Pense um pouco sobre isso, querido. Pense um pouco sobre qual tem sido a sua ação em ir, se é que você e eu temos ido. E em segundo lugar, para multiplicarmos sementes, é necessário semear, lançar as sementes. Vemos aqui no versículo 3, na parte B, que Jesus vai dizer, só complementando, eis que o semeador saiu a semear. Mas que semente é essa? Versículo 19 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer que essa semente é o reino, essa semente é o evangelho, essa semente é aquilo que o próprio Jesus veio a nos revelar. Essa semente nada mais é do que aquilo que Jesus trouxe para nós como mensagem. E antes de explicar, ou antes de trazer alguns conteúdos dessa semente, eu queria que nós pudéssemos parar para pensar um pouco que algumas pessoas ditas semeadoras, elas têm trazido uma semente que não é o Evangelho. E essa semente tem se espalhado e tem trazido os seus frutos. Frutos esses que não fazem parte da pregação de Jesus Cristo. E isso naturalmente nos explica porque 42 milhões de cristãos no Brasil não fazem praticamente diferença alguma. E esse é o dado do IBGE, que nós temos hoje aproximadamente 42 milhões de cristãos evangélicos. Agora nós olhamos para o nosso país, que diferença nós estamos fazendo? Para mim fica perceptível que talvez essa semente que nós temos lançado não é o Evangelho. Essa semente não é o reino de Deus. Essa semente ela não vem a propagar a mensagem de Jesus Cristo. E aqui na região metropolitana do Recife, existem duas cidades que pelo censo são as mais evangelizadas e as que têm mais cristãos no estado de Pernambuco. Mas o que cresce nessas cidades são os assassinatos, violência contra a mulher, violência contra a criança, abuso sexual, desemprego, saúde, educação e saneamento básico, de um modo muito chulo e esdrúxulo, fazendo com que pessoas dessas cidades venham estudar e buscar uma saúde de um pouco mais de qualidade no centro do Recife. Então isso mostra que talvez ou há uma grande possibilidade desses cristãos nesses lugares não estar lançando essa semente, a semente do reino de Deus. Que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus é justiça. E essas coisas que nós acabamos de ouvir não são justas. O reino de Deus é amor. E isso não reflete o amor de Deus. O reino de Deus é também paz. E isso não reflete paz coisa alguma. E muito menos alegria, que é o outro, ou a outra característica dita pelo apóstolo Paulo sobre o reino de Deus. E ainda aqueles que parecem ser semeadores, mas para mim também não são, porque as suas sementes estão guardadas. São as pessoas que não saem, são as pessoas que não fazem discípulo, e eu gostaria de dizer uma coisa para você. Semente guardada não gera absolutamente nada. A semente que não cai no solo, ela não tem contato com a terra, ela não penetra, ela não germina, ela não dá fruto. E talvez seja por isso que nós tenhamos um país da forma que nós temos hoje. Na década de 80, 90, nós temos um número muito pequeno ainda de cristãos. Mas nós tivemos, pelo menos teologicamente, pessoas que foram tão fiéis a Deus, tão fiéis a Jesus, ao seu Evangelho, que essas pessoas fizeram com que um boom acontecesse.
as cruzadas evangelísticas, cresceu o discipulado, as igrejas começaram a se espalhar por toda a parte do país e as pessoas começaram a entender quem era Jesus a partir desses homens e mulheres. Mas depois parece que essa semente do evangelho ela começou a ser guardada e outras sementes começaram a ser jogadas. A semente da barganha, a semente do eu acho, a semente do eu quero, a semente daquilo que eu penso que é, não o que a palavra de Deus me diz que eu devo ser e o que eu devo pregar. Entretanto, a semente do Evangelho, a verdadeira semente do Evangelho, é aquela semente que quando brota, ela nos mostra que nós devemos amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. A semente do Evangelho, quando brota em nós, ela nos diz que se o nosso inimigo tem fome, nós temos que dar de comer. Se ele tem sede, nós temos que dar de beber. Quando a semente do Evangelho ela brota em nós, ela faz com que nós não guardemos de absolutamente ninguém ódio, mágoa, rancor, porque no que depender de ti, diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, tem de paz com todos os homens. Não é no que depender da pessoa, é no que depender de nós. Nós que dizemos ter o Espírito Santo, nós que dizemos viver para o Cristo vivo, nós que dizemos carregar essa semente do reino de Deus, que dizemos espalhar essa semente, nós precisamos fazer essas coisas. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que assim como vocês querem que os homens vos façam, façais vós primeiro. Hoje, meu querido e minha querida, é uma bagunça. Não sabe mais diferenciar quem é quem, mas eu quero te encorajar a você, quando sair a semear, semeie essa semente do Evangelho. É essa semente, é a semente do perdão e não da condenação. É a semente do amor constrangedor de Jesus Cristo, que quando germina no coração do pecador, ela mostra a condição que ele tem, caído, incapaz de viver uma vida justa. Mas esse amor que ele descobriu, ele é tão grande, ele é tão imenso, que ele vai entender que Jesus o ama. E por amá-lo se entregou na cruz e morreu no lugar dele. E a partir daí que vai haver o arrependimento, a conversão genuína, os atos de justiça vão começar a aparecer e essa pessoa se transformará também num grande semeador do Evangelho, porque nele foi de fato jogada a semente do Evangelho, a semente genuína, a semente plantada pelo Espírito Santo, que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o convenceu a ser um discípulo fiel a Jesus, fiel à sua palavra e fiel ao seu Evangelho. E aí vem mais duas perguntas para nós. Você tem lançado as sementes? E se você tem lançado as sementes, que semente você tem lançado? Olhando para o Evangelho, olhando para o reino de Deus, olhando para Jesus, podemos dizer que as sementes que nós temos as sementes que nós temos lançado até as pessoas, é de fato a semente do Evangelho? E terceiro e último lugar, para que nós possamos multiplicar as sementes, é necessário lançar essa semente em todos os terrenos. E aí você vai dizer assim, como assim? Perceba que o semeador, ele saiu a semear. E para mim é impossível esse semeador não ter percebido que sua semente caiu à beira do caminho, ou que ele não prestou atenção que aquele terreno tinha pedras, ou que o outro terreno tinha espinhos. Claro que ele viu.
É óbvio. Mas um semeador apaixonado por Jesus Cristo, ele não olha as condições do solo, ou seja, ele não olha para quem ele prega, porque ele acredita que todo indivíduo, assim como ele, pecador, necessitado de Jesus Cristo, pode ser esse último solo, que a semente ao germinar, versículo 8 vai dizer que deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Esse semeador, quando ele sai com essa expectativa, ele sai com essa esperança. E é isso que acredito também que nos faz ficar parados, não ir e não lançar essa semente, porque nós estamos desacreditados. Nós achamos que o Evangelho depende da gente. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus que o Evangelho não depende de mim e de você. Graças a Deus que o Evangelho ele é suficiente. Mas nós precisamos crer, nós precisamos ter a convicção desse semeador, de entender ou de ter essa perspectiva. E agora estou lembrando aqui de algumas pessoas que saem e que semeiam com uma facilidade tremenda. E perdão se eu posso até estar trazendo aqui algum conceito que você não creia, mas para mim, semear ela não se limita a eu ter dom de evangelismo ou não. Ela se limita à minha característica, que é a característica de todos nós, que é ser discípulos de Jesus. E sendo discípulo, eu preciso acreditar que qualquer indivíduo, desde o administrador de empresas, aquele que nós encontramos na calçada quando passamos pela rua, que ele pode ser um discípulo de Jesus Cristo, que desde um traficante de drogas muito perigoso, um trabalhador honesto, ele pode ser um discípulo de Jesus Cristo. Quando eu tenho essa perspectiva, eu não vou olhar o cabelo, eu não vou olhar a roupa, eu não vou olhar o lugar que essa pessoa frequenta, eu não vou observar o seu contexto familiar para saber se eu prego ou não, para saber se eu lanço semente ou não. Não, eu simplesmente vou sair. E eu vou lançar, porque no meu coração ferve a multiplicação dessa semente. Ferve a vontade de ver aquela pessoa dobrada aos pés de Jesus Cristo. E ali eu possa sentar com ela e eu possa instruí-la. E fazer a promessa de Mateus 28, lá no finalzinho de Mateus 28. Lembrar que o Espírito Santo ele vai me trazer todas as coisas que estão sendo ordenadas por Jesus, que está revelada na palavra dele, e entender que Jesus estará comigo todos os dias, aonde eu for. Não me interessa com quem eu vou me encontrar, porque assim foi feito comigo. Eu me lembro exatamente o dia, a situação e a forma com que o Evangelho chegou para mim. Quem pregou o Evangelho para mim, ele não perguntou onde eu morava, quem eram os meus amigos, como era o meu contexto familiar. Simplesmente ele entrou na minha casa, era amigo dos meus sobrinhos, nessa época eu morava com minha irmã. Então ele começou a falar para mim. E o Evangelho que ele pregou para mim foi exatamente mostrar quem ele era antes de Jesus e o que ele era naquele momento, depois de se fazer morada do Espírito Santo. E eu parei e eu fiquei vidrado e disse: cara, como é isso? Como foi isso? E ele começou a dizer como ele foi evangelizado e como ele estava sendo discipulado. E ali eu fui convidado a vir aqui. E ele nem precisou me convidar 2 vezes, ele só me convidou uma única vez. Isso foi no fim da tarde. 15 de outubro de 2000.
Eu disse, cara, eu preciso ir nesse lugar, conhecer essas pessoas que você tanto fala, que diz que plantou o evangelho em você. E essa pessoa foi Diógenes, irmão de Dedéu. Para quem está aqui há mais um tempo na igreja sabe quem é. E eu vim para cá, e nesse dia eu fui, já falei sobre isso, no nosso tema não sei se acredito que foi Posso Cuidar Mais, não lembro exatamente qual foi o tema, mas eu falei sobre como eu fui recebido por Dona Nena, como eu fui recebido por Jabá, como eu fui recebido por várias pessoas. Me lembro que naquele dia houve diversas conversões aqui na nossa igreja. E o quão apaixonante foi estar aqui, cultuando a Deus com os que estavam presentes e poder ter experimentado, claro que não de forma integral, porque isso depois eu fui experimentando de forma pessoal, porque discipulado é assim, culto em congregação é para nos fortalecer, mas para mim aquele momento ele foi mágico e suficiente para entender o porquê que o evangelho fervia no coração daquele cara. E o porquê que ele aproveitou o momento ali lavando pratos para ele me dizer quem era Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dele e continuava fazendo. Ele não observou o terreno, ele não quis saber se tinha espinho, se tinha pedra, se era a beira do caminho, ou se era o terreno que ia dar fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Ele simplesmente seguiu essa ordem aqui, cronológica do texto. Ele saiu, ele semeou, e ele teve a esperança de que essa semente pudesse brotar. Naquele momento, a semente que ele jogou, ela caiu no terreno entre os espinhos. Mas 6 anos depois, através do pastor Eliezer, que hoje está em Fernando de Noronha, essa semente ela começa a germinar e ela começa a dar fruto. A 100, a 60, a 30. E hoje, para a glória do Senhor, estou aqui há 14 anos, junto com os irmãos e sendo um dos líderes dessa igreja, tentando servi-los da melhor forma possível, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, porém, entendendo o meu chamado e buscando ser humilde para ouvir cada um de vocês que venha me instruir com a semente do Evangelho, para que esse fruto ele cresça, ele permaneça, ele seja multiplicado e mais sementes sejam lançadas para a glória de Deus. E o meu desafio para você nessa noite é muito simples. Faça como semeador. Saia, lance as sementes e não tenha preocupação em que solo ela vai cair. Porque isso é trabalho do Espírito Santo. É Ele que são os corações. É Ele quem sabe quem são os terrenos. E se vai brotar, se não vai brotar, se é terreno à beira do caminho, se é o rochoso, se é os espinhos, ou se é aquele que vai frutificar. E esse é o meu desejo para mim e para você nessa noite, querido. Gostaria que você pudesse, durante a semana, parar, até fazer devocional em cima desse texto, refletir mais, ler o restante do capítulo até o versículo 23, onde Jesus vai trazer o significado de cada terreno. Porém, como eu disse para você, o foco dessa noite é olhar o semeador. Se você ainda não é semeador, querido, eu te encorajo a orar e a partir daí ser obediente apenas àquilo que Jesus explica que esse semeador fez. Vamos orar, queridos? Mais uma vez agradecidos a Papai do Céu por essa palavra revelada e pelo Espírito Santo que trouxe para nós essa mensagem nessa noite. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra revelada. Obrigado pelo que o Senhor nos trouxe essa noite, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor pode nos transformar em semeadores
multiplicadores de sementes, pessoas que levam o Teu Evangelho puro e simples aonde estivermos, Senhor. Esse é o meu desejo, Pai, para cada um que está nos acompanhando, aqueles que vão ter acesso a essa mensagem, talvez depois, por algum amigo, por algum familiar, que essa pessoa seja impactada pela palavra do Evangelho e ela possa viver apenas para o Senhor e para Te glorificar, Pai. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenha uma semana abençoada, queridos. Não se esqueça, dá o like aqui no nosso canal, por favor, compartilha, tá bom? Deixa aqui seus comentários, fique à vontade. O canal é meu, é seu, o canal é nosso, tá bom? Fica com Deus.